Muito bem, quarto episódio da segunda temporada de The Last of Us. Esse vídeo aqui tá saindo com bastante atraso, né, em comparação com os outros. O episódio foi ao ar no domingo à noite e esse vídeo só tá saindo agora na quarta-feira à noite. Por quê? Porque no sábado eu fui no show da Lady Gaga em Copacabana e eu passei muito mal durante o show. A ponto de que eu tive que ir embora na metade do show e terminei a madrugada tomando soro na veia no hospital. Inclusive eu tô até agora com essas marquinhas aqui do esparadrapo que eles colocam lá no hospital na hora de injetar o soro. Eu já tomei uns 7, 8 banhos desde então, de lá pra cá, e até agora essa marca não saiu completamente. Mas, enfim, passado esse pânico, passado esse preâmbulo todo pra explicar por que esse vídeo tá demorando a sair, vamos lá, vamos falar sobre o quarto episódio da segunda temporada. Antes de mais nada, também não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. E lembrando que tem aqui em cima uma playlist sobre The Last of Us, né, com os comentários meus sobre a primeira temporada e o que eu tô achando de cada um dos episódios dessa segunda temporada aqui. O que eu achei desse quarto episódio? Eu achei ele melhor do que o episódio da semana passada, mas ainda não acho que seja um episódio do nível que o material fonte merece e do nível que eu, pelo menos, achei que foram os 2 primeiros episódios da temporada, que eu achei muito bons. O terceiro eu achei que caiu muito. Esse daqui dá uma elevada, mas ainda não é o ideal. Uma coisa que eu vou acabar entrando em contradição com o que eu tô falando desde a primeira temporada é que desde que eu comecei a gravar esses vídeos sobre The Last of Us, eu comentei que a série, de um modo geral, o grande mal da série é ela tentar replicar quadro a quadro do jogo e na tentativa de fazer isso, nesses momentos, né, de replicar quadro a quadro do jogo, ela acabava soando como uma coisa extremamente mecanizada, extremamente sem alma, mas nos momentos em que ela se permitia criar e se permitia imaginar situações e conflitos novos, diferentes do jogo, aí a série brilhava bastante, ou pelo menos ela alçava um nível bem mais alto do que só esse copia e cola que me incomodava. Curiosamente, esse quarto episódio da segunda temporada, eu achei que aconteceu exatamente o contrário. Eu achei que todos os momentos em que eles recriam, ou pelo menos aludem, a sequências muito similares às do jogo, geralmente funcionam muito bem até, e os momentos em que eu acho que eles tentam criar sequências e conflitos novos, geralmente eu acho que resultam em cenas péssimas. Mas vamos lá, vamos por partes aqui. Em primeiro lugar, o que eu acho que esse episódio funciona? Eu acho que esse episódio, nos momentos em que ele tenta recriar cenas do jogo, aí sim ele consegue replicar, ele consegue transmitir, provocar sensações que me pareceram legítimas ou que pelo menos funcionaram em mim de uma maneira que foi visceral, impactante o suficiente para poderem funcionar comigo. 2 exemplos que são extremamente antagônicos, ou antagônicos não, mas muito diferentes disso que eu estou mencionando. A sequência da Ellie, em que ela para numa loja de vinil e começa a analisar ali os vinis ali, pegar, ver e tal, e ela pega um violão e vai lá tocar uma versão mais melancólica, mais intimista de Take On Me, com a Dina ali olhando e ela não consegue conter uma lágrima. Essa é uma cena que eu acho que ela é muito parecida com a do game, mas aqui nessa série eles conseguem criar uma introspecção que me soa legítima nos sentimentos que as duas personagens provocam uma na outra, né? Essa melancolia da Ellie ao tocar aquele instrumento ali e remeter à memória do Joel e lembrar, né, que foi ele que ensinou ela a tocar violão, e da Dina em ver ali uma garota que ela já admirava, que ela já tinha tido um flerte, já tinha pego e tal, vendo ali ainda mais uma capacidade muito singela, muito genuína dela produzir arte e dela produzir coisas que vêm do coração. Enfim, me pareceu uma cena que, embora ela seja muito parecida com o game, eu acho que a perda da interatividade, nesse caso, não sacrificou a cena. Inclusive, até em termos de composição visual, a fotografia da cena é muito bem estabelecida, com essa... de novo, não vou dizer que sejam recursos exatamente muito originais, mas eu acho que eles conseguem criar uma sensação ali de um teor meio angelical, a partir daquela luz entrando por fora, iluminando a Ellie com aquela luz solar e tal. Eu acho que, enfim, cria um sentimento bacana ali com aquela cena. E uma outra cena que é completamente diferente, que eu acho que funciona, é a cena delas fugindo dos agentes lá da Wolf, né? E daqueles zumbis lá naquele metrô abandonado ali.
que é uma cena que eu acho que consegue gerar tensão, e melhor do que isso, eu acho que ela consegue desenvolver bem a dinâmica entre as personagens durante a ação. Eu odeio moto. Vocês não têm noção de como eu odeio moto. Mas enfim, voltando. Cacete. Ok, passou. Voltando à cena, o que eu acho que... A outra cena que eu acho que funciona, né? Eu acho que ela consegue desenvolver bem essas dinâmicas das personagens durante a ação, porque à medida que elas estão ali fugindo dos zumbis, eu acho que elas conseguem colocar à prova o carinho e a importância que uma personagem dá pra outra. E eu acho que é uma cena que, de um ponto de vista de condução, de tensão e de ação, eu acho que é uma cena que funciona muito bem. Pelo uso das luzes ali, do contraponto das sombras com as luzes, pra poder gerar esse clima de emergência. E eu acho que a montagem fica bastante frenética, sem sacrificar a compreensão da ação, e ela desenvolve a dinâmica das personagens na medida em que, enfim, elas se colocam em situações de risco, né, com a Ellie dando o braço dela pra ser mordida pelo zumbi e tal. Enfim, eu acho que é um episódio, esses momentos assim conseguem funcionar bem. Eu acho que o episódio é bastante eficaz nessa tarefa de criar cenas que são muito parecidas com as do jogo, mas, ao mesmo tempo, fazer elas funcionarem nessa linguagem televisiva. Onde eu acho que esse episódio não funciona de maneira nenhuma é nas novas situações que eles tentam criar, de um modo geral, com exceção de uma que vem lá no final do episódio. Eu acho que todo o arco daquele personagem do Jeffrey Wright, eu acho que... Eu não vou nem dizer que ele não diz a que veio, porque esse é o tipo de coisa que a gente só vai descobrir no decorrer da temporada. Mas eu acho que em todas as situações, em todas as cenas que envolvem esse personagem e os conflitos dele e as coisas execráveis que ele faz, nossa, eu acho que a dinâmica toda, tanto do roteiro quanto da direção, é tão burocrática e é tão pouco imaginativa. E aí é o ponto que Last of Us pra mim cai muito. Já na primeira cena do episódio, assim, você vê que as dinâmicas do personagem do Jeffrey Wright com outros personagens soam como dinâmicas muito mecânicas, como aqueles textinhos bem protocolares, trocas de diálogos que não são trocas de diálogo muito inspiradas, parece muito... Sei lá, você jogou no chat GPT, descola aí um diálogo de um personagem numa situação sinistra, mas ao mesmo tempo tentando exibir alguma humanidade. Essa sirene aí é porque acabou de começar o apocalipse zumbi aqui no mundo real do lado da minha casa. Enfim, eu acho que são trocas de diálogo que soam muito burocráticas, sem imaginação. E pra mim o exemplo primordial disso é na cena em que o personagem do Jeffrey Wright tortura um agente, um serafita lá. E é uma cena que, na cabeça da direção e dos realizadores do episódio, é uma cena tão tensa quanto os momentos mais tensos de Seven, ou de Silêncio dos Inocentes, ou de, para usar um exemplo mais recente, né, de Jogos Mortais e tal. Mas não é uma cena, sinceramente, aquele diálogozinho ali do Jeffrey Wright dizendo que no passado ele era inseguro com mulheres e usava o ato de cozinhar para tentar despistar isso. É um negócio que tenta gerar uma certa simpatia / apreensão diante do que aquele personagem pode fazer, mas é só um diálogo bobo e... Enfim, eu acho que... E aí, quando vai pro lado de fora ali, com aqueles outros dois personagens aí, nossa, nós temos um personagem que é o mais bonzinho, que é mais empático, e ele... Qual que é o diálogo, qual que é a linha de diálogo que ele vai recitar? Nossa, isso é tão violento. Sério, isso é o máximo que você consegue imaginar. E aí tem outro personagem que é mais casca grossa e tal. Eu detesto essa expressão, mas enfim, que é mais badass e tal. E aí o que ele fala? Ah, não, mas esse cara aí, ele era um animal imundo. Tipo assim, parece que não tem nuances em Last of Us. E isso é uma coisa que me incomoda na série desde a primeira temporada. Parece que tudo é muito preto no branco. As representações dos personagens, dos mocinhos e dos bandidos, elas geralmente são as mais óbvias possíveis. Você vai ter o personagem que é o badass, então ele vai falar grosso e vai dizer que o outro é um animal selvagem, vai estar com aquela carinha meio... e tal. E aí o outro vai ser o mais piedoso e tal. E aí quando eles tentam criar alguma coisa mais complexa pro personagem do Jeffrey Wright, soa como uma coisa boba, como um vilão genérico tentando soar intimidador, mas ao mesmo tempo tentando soar humano, sem conseguir soar nenhuma das duas coisas. E eu acho que a série, de um modo geral, ela tem pecado muito em, primeiro, não conseguir transmitir esse senso de urgência, esse senso de apreensão, tirando em momentos avulsos. E, primordialmente, eu acho que a série peca muito em não conseguir transmitir até agora esse sentimento de ódio, de raiva irrestrita que a Ellie tem pela Abby.
A ponto de que, assim, elas estão ali numa jornada meio Sociedade do Anel ali, depois que elas saem do condado. Cara, chega um momento do episódio que você esquece que o objetivo da Ellie ali é vingar a morte do pai, entre aspas, dela. Então, assim, eu acho que assim, esse sentimento acaba se perdendo. Eu acho que isso pode ser melhor trabalhado nos próximos episódios, mas até agora eu acho que é uma bola fora da série. Eu não sinto os sentimentos que eles querem me fazer sentir, a não ser nesses momentinhos isolados. Um momento isolado que é novo, que eu acho que funciona, é o final, a resolução da Ellie com a Dina, que, de novo, coloca ali o amor e o carinho delas à prova, até as últimas circunstâncias, e eu acho que eles criam uma troca de diálogos ali e uma relação amorosa entre elas que me soa muito bonita, e pela primeira vez, ao contrário do episódio anterior, dessa vez, sim, eu senti que houve química entre elas duas, e isso daí é um bom sinal pro resto da temporada. Mas de resto, eu acho que é um episódio, ok, melhor do que o anterior, mas nada demais. É isso, um grande abraço, se inscreve no canal, curte o vídeo e até a próxima.